Olá, oitavo ano, tudo em paz? Hoje vamos começar a trabalhar nossa revisão para a prova. Os assuntos que irão cair na nossa prova serão assuntos da primeira e segunda unidade. Eu fiz aqui um apanhado de tudo desses assuntos que irão cair, para que a gente faça uma revisão geral e depois eu vou passar uma lista de atividades e iremos corrigir, certo? Aqui, o primeiro assunto é do módulo 1, na página 19, predicativo do objeto. Termo que atribui uma característica a um objeto, que pode ser objeto direto ou objeto indireto. Lembrando que objeto direto ou indireto é aquele complemento do verbo. Objeto direto, quando logo depois do verbo não tem preposição. Objeto indireto, quando logo depois do verbo tem uma preposição. Essa atitude deixou a plateia impressionada. Pronto. O que deixou a plateia impressionada? Essa atitude. Então, essa atitude é o sujeito, esqueço ele. Vou trabalhar o predicado. Deixou a plateia impressionada. Aqui nós temos dois núcleos. Deixou, que é um verbo significativo, e impressionada, que é um adjetivo. Então, eu digo que esse predicado aqui é verbo nominal, porque ele tem um núcleo que é um verbo e outro núcleo que é um nome, que é um adjetivo. Só que se ele é predicado verbal, por causa do deixou, mas eu disse também que ele tem um predicado nominal. Essa palavra que é do predicado nominal, ou seja, que é o núcleo do predicado nominal, que é um nome, nós chamamos de predicativo do objeto. Por que predicativo do objeto? Primeiro temos que achar o objeto. Temos o verbo deixou, logo depois vem o complemento verbal, a plateia. A plateia é o complemento verbal do verbo deixou. Ele é um complemento, objeto direto, porque logo depois do deixou tem o quê? Um artigo, não tem uma preposição. Então, a plateia é um objeto direto. Qual é a palavra que está ligada diretamente a esse objeto direto? Impressionada. Essa palavra que está ligada diretamente ao objeto, que nesse caso aqui é direto, nós chamamos de predicativo do objeto, certo? Então, a plateia impressionada. É possível identificar dois núcleos, tudo que eu falei aqui, que é um verbo significativo, que é deixar, e impressionada com adjetivo, certo? Tudo que eu falei está aqui embaixo. Então, a plateia é o objeto direto, impressionada é a palavra que está ligada diretamente a esse objeto. Então, aqui é um predicativo do objeto. Aqui outra frase que eu coloquei. A plateia deixou Nina emocionada. Quem deixou Nina emocionada? A plateia. Pronto, a plateia é o sujeito, esqueço ele. Deixou Nina emocionada. Deixou é o verbo, é a palavra mais importante. Então, aqui é um verbo significativo. Emocionada é um adjetivo, também é um núcleo. É uma palavra importante. Então, mais uma vez, aqui é um predicado verbo nominal, porque ele tem dois núcleos, um verbo e um nome. Deixou Nina. Deixou é o verbo, Nina é o complemento verbal. Objeto direto, porque logo depois do verbo deixou, não tem preposição. Depois do complemento verbal do objeto direto Nina, tem outra palavra, emocionada. Emocionada está ligado diretamente a Nina, não à plateia. Então, Nina ficou emocionada. Então, esse emocionado é o predicativo do objeto, porque ele tem ligação direta com o objeto direto Nina, certo? Outro assunto aqui que está na página 42 a 45, que são figuras de linguagem. São aquelas palavras que são utilizadas, geralmente são termos, que são utilizados para dar uma ênfase ao texto ou à frase, para chamar mais atenção. Enriquece o texto. Eufemismo, quando usamos palavras e expressões amenas, ou seja, suaves, para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante. Por exemplo, minha avó não está mais entre nós. Nós entendemos que eu quero dizer que ela morreu. Mas para não dizer minha avó morreu, eu digo não está mais entre nós. É uma forma suave, tentando amenizar, diminuir o peso da palavra morte. Aí nós usamos esse termo, certo? É um eufemismo.
Hipérbole, quando nos expressamos com exagero, de uma forma intencional. Convidou meio mundo de gente. Óbvio que ninguém vai convidar meio mundo de gente, mas é uma forma exagerada para dizermos que muitas pessoas foram convidadas. Então, é um exagero intencional. Nós falamos porque queremos falar assim. Ironia, quando intencionalmente falamos de modo contrário ou diverso do que realmente gostaríamos, com a intenção de criticar, censurar ou ridicularizar algo, alguém ou algum comportamento. Falamos de uma forma, às vezes, divertida, mas com forte teor irônico. E a pessoa percebe que não é verdadeiro aquele sentimento, né? Aquela maneira que foi falado. Tem uma pessoa que você sabe que está mentindo e continue, acredito piamente em você. Obviamente, a pessoa está entendendo que você está ironizando, mostrando que não acredita no que ela fala. Pronto, aqui terminamos o módulo 1. Vamos agora para o módulo 2. O primeiro assunto do módulo 2 são as conjunções, que vai da 46 a 47. Palavras que são usadas para ligar termos da mesma função sintática em uma oração. Análise sintática, todo mundo lembra, né? Não vou repetir, pelo amor de Deus. Ela também liga duas orações. E não sabia se ainda poderia voar. E não sabia é a primeira oração, ainda poderia voar é a segunda oração. Sabia o verbo, poderia voar é a locução verbal. O se, ele está ligando essas duas orações. Então, uma das funções da conjunção é ligar orações. Locuções conjuntivas também, só que locuções conjuntivas não são palavras soltas, são termos. Expressões formadas por duas ou mais palavras que também exercem a mesma função da conjunção. Haverá logo, desde que não chova. Esse desde que é uma locução conjuntiva. Como tem a locução verbal, que são dois verbos, a locução conjuntiva são duas conjunções juntas. Tabela com as conjunções e locuções conjuntivas. Essa tabela está na página 47 do módulo 2. Dê uma estudada, viu? Para tirar as dúvidas. E aí vem figuras de linguagem, ainda no módulo 2. Começa, gente, na página 65, viu? Figuras de linguagem, módulo 2. Expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário. Lembre que eu já expliquei a vocês que antítese não é exatamente antônimo. Todas as duas são situações contrárias, sim. Só que antônimos são palavras soltas. Alto, baixo, grande, pequeno, feio, bonito. Antíteses são palavras contrárias dentro de um texto, dentro de uma frase, certo? Não são palavras soltas. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Então, luz e escuridão são palavras contrárias, sim, mas elas estão dentro da oração, dentro da frase, não estão soltas. Fiquem atentos a isso. Paradoxo, reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado. São termos que, a princípio, não têm lógica. Você olha assim e diz, não, isso aí não tem nada a ver. Mas tem um sentido, sim. Tem um aprofundamento naquilo que é dito. Amor é ferida que dói e não se sente. Se é ferida que dói, como é que não se sente? Mas tem uma explicação. O autor dessa frase, ele tem uma explicação para dizer dessa maneira. Certo? Às vezes nós não entendemos de primeira, mas existe sim uma explicação. O tudo é nada, só sei que nada sei. São paradoxos. Anáfora, repetição de palavras no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia. Tudo é silêncio, tudo é calma, tudo mudez. Essa repetição da palavra tudo é uma anáfora, né? Repete para fortalecer a informação. Inversão. Deslocamento de termos de uma oração. A oração, a ordem natural dela é sujeito, verbo, complemento, né? Assim, no caso da inversão, bagunça a oração. É a famosa licença poética que eu falo tanto para vocês. O recurso estilístico, que um autor, um músico, ele tem esse poder, um compositor, de fazer a bagunça que ele quiser no texto que ele criar e é aceito, porque é uma licença poética. Aqui essa frase que na verdade é um verso de um poema. Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar.
A ordem correta é a grande onda do mar, cheia de sol, avança suavemente. Como é que eu vou saber a ordem certa? Primeiro eu tenho que procurar o verbo. Qual é o verbo aí? Avança. Pronto. Avança é o início do meu predicado. O que avança suavemente? Suavemente é o complemento verbal. Então, ele vem depois do verbo. Nesse caso aqui é um objeto direto porque não tem preposição. O que avança suavemente, aqui é o meu predicado, eu vou responder com o meu sujeito. A grande onda do mar cheia de sol, certo? Essa é a ordem natural, correta. Mas na inversão é um recurso estilístico que o autor utilizou para o seu texto, não tem problema nenhum. Nós aqui podemos até não entender de primeira, mas é aquela situação do paradoxo. Tem uma lógica para ele. Estudar módulo 1, páginas 19, 42 a 45, módulo 2, 45 a 47 e 65. Gente, eu me esqueci de colocar, é a página da figura de linguagem. É 65 a, deixa eu ver aqui, gente, 65 a 68, certo? Módulo 2, 45 a 47, que é conjunção, e figuras de linguagem 65 a 68. Pronto. Beleza, amores? Fiquem com Deus. Na próxima aula eu vou passar uma lista de atividades, vamos fazer. E aí, na semana que vem a gente só corrige, certo? Beijos, até amanhã. Até amanhã não, é porque eu tô gravando a aula hoje. Hoje, na segunda. A gente se vê daqui a pouco. Beijinhos.